Olá, aluno do sexto ano, espero que você esteja bem. Nós vamos estar agora finalizando esse tema com as correções aí das páginas referente ao último capítulo e ao panorama, né, assunto que abrange aí todos os itens que nós vimos aí ao longo desse tema. Então, a nossa correção estará partindo agora da página 221 e logo em sequência, página 224 e 225. Peço que vocês continuem deixando aí a organização do caderno em dia, né, e tirando as dúvidas lá na plataforma, tá bom? Então vamos começar aí a nossa correção. Sistematizar aí da página 221, número 1. Se você apontar para o horizonte uma luneta ou um binóculo bem potente em um dia ensolarado e sem nuvens para observar o continente africano, não verá nada além do céu. Então a gente não consegue, né, ter essa imagem aí formada somente com um binóculo ou uma luneta. Por que isso acontece? Então vamos lá. Isso tem relação com a curvatura do horizonte. Então, como a Terra ela segue na linha do horizonte fazendo uma curva, não tem como nós percebermos o que está em linha reta, porque a linha reta na verdade não existe, né? Então, seja para eu conseguir ver o outro continente que está numa curvatura diferente da Terra, com um simples binóculo ou uma luneta eu não vou conseguir perceber, tá? Então ele está numa altura desproporcional à minha. Então aqui o nosso padrão de resposta. Esse é um dos indícios de que a Terra se encurva no horizonte, possibilitando inferir que ela não tem formato plano, e sim esférico. Então, se ela fosse completamente plana, eu veria, né, o que está lá à frente no horizonte, se fosse uma linha reta. Mas como não é, é uma curva, eu não consigo ter essa visão aí nem com os melhores instrumentos de aproximação. Número 2, vamos ler aqui o enunciado para a gente entender mais um pouquinho. A figura 1 mostra o eclipse da Lua, essa primeira aqui. A figura 2 mostra a sombra da Terra na Lua. Com base nessas figuras, é possível dizer que a Terra tem formato redondo? O que vocês acham? Justifique aí a sua resposta. Então, com base nessa imagem, sim, dá para a gente dizer, né? Porque olha por essa sombra aqui, ela é uma sombra reta ou ela é uma sombra arredondada? Então, por aí a gente já tem uma noção. Formato esférico da sombra da Terra projetada na Lua indica que a Terra tem um formato, sim, redondo, né? Então, é mais uma prova aí da forma arredondada da Terra. Vamos aí ao número 3, que diz o seguinte: Erastótenes percebeu que em um determinado dia de verão ensolarado sem nuvens, ao meio-dia, na cidade de Assuã, na época, né, se chamava Siena, as sombras não eram projetadas. No entanto, nesse mesmo dia e horário, esse fenômeno não foi observado em Alexandria, pois lá as sombras eram projetadas. Então, o que isso quer dizer? Que num lugar tem sombra, no outro lugar não tem sombra, no mesmo dia, na mesma posição, né? Na mesma posição de objetos para sombra. Então, o que acontece? Vamos lá. Letra A. Como essa diferença se relaciona com o formato esférico da Terra? Então, essa diferença ela tem a ver com os raios solares que incidem em uma inclinação diferente dos pontos, tá? Então, se a Terra fosse plana, né, esse raio solar incidiria da mesma forma em todos os pontos. Como não é, como é uma esfera, esse raio solar vai seguir de forma diferente nos diversos pontos. Em um ponto vai ter sombra, em outros não, ok? Letra B. Se a Terra fosse plana, haveria diferenças entre as sombras? Se a Terra fosse plana, a gente teria sim uma diferença, né? Se ela tivesse o formato plano, a sombra de uma torre vertical teria a mesma forma em qualquer parte da Terra, teria também o mesmo horário, né? Aconteceria todos de uma mesma forma, tá? Então seguiria um padrão, acho que é melhor para entender assim. Se fosse plana, todas as sombras seguiriam o mesmo padrão, mas não é isso que acontece. As sombras elas variam de região para região. Esse foi o nosso sistematizar. Vamos ao refletir, que está bem aqui, ó. Ao olhar para o mar e observar a linha do horizonte, as pessoas tendem a acreditar que a Terra é plana, né? Porque a gente tem a impressão de que está seguindo aí uma linha reta. Você concorda com a pessoa que diz: a Terra só pode ser plana? Se o navio estivesse navegando se afastando dos observadores, que explicação você poderia dar considerando o movimento do navio para argumentar que a Terra é redonda? Então aqui tem uma chargezinha, né, argumentando justamente isso. E a resposta,
né, aqui no livro indica como resposta pessoal, mas ela tem uma linha científica, tá, gente? Então, se a Terra fosse plana, a gente observaria o navio se distanciando e ele desapareceria todo por igual, né? Na verdade, ele só diminuiria o seu tamanho, ele não desapareceria. Mas como a Terra é redonda, né? A Terra é esférica, esse navio ele desaparece por partes. Primeiro a gente observa o desaparecimento da parte da frente do navio, depois o mastro e depois a proa, a parte de trás. Então aqui no padrão de resposta, ó, tá aqui a resposta pessoal, mas tem um raciocínio científico. A parte inferior do navio é a primeira a ficar abaixo da linha do horizonte, seguindo a curvatura da Terra, e assim o campo de visão, enquanto a parte superior ainda pode ser vista. Quando o navio ultrapassar completamente essa linha, não poderá ser mais visto, nem com luneta e nem com binóculo, tá? Então, justamente porque ele sumiu do campo de visão, ele foi para uma outra estrutura aí da Terra, um outro espaço, né, na Terra, tá? Então, são essas as linhas de raciocínio que a gente está seguindo aí para responder e refletir. Vamos agora à parte do panorama, lá na página 224 e 225. Número 1. O que aconteceria com a duração do dia se a Terra girasse mais lentamente ao redor do seu eixo? Né? Como o movimento de rotação tem relação com o dia, então esse dia teria uma duração muito maior. Tá? Essa aí é a relação. 2. A figura abaixo mostra a incidência solar na Terra. Devido à inclinação do eixo da Terra, essa incidência solar não é igual nos hemisférios norte e sul, ou seja, tem posições dentro do planeta, lugares que recebem mais sol do que outros, né? Recebe mais a luz do sol do que outros. Na letra A nós temos o seguinte: o que essa incidência solar desigual faz acontecer na Terra? Ela vai determinar as estações do ano. Nessa representação, o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, pois a incidência solar é maior no primeiro do que no segundo. Então, ela vai determinar as estações do ano aí nos diferentes locais. Tá? Então, tudo isso é por causa do movimento de translação e inclinação do eixo terrestre. B. Indique com base na figura em qual hemisfério a incidência solar é maior. Então, nesse caso aqui, a incidência solar vai ser maior onde é verão. Então, como os raios solares estão vindo aqui diretamente para o hemisfério norte, aqui vai ser o verão, tá bom? No hemisfério sul é inverno. Aqui, ó, como esses raios solares eles estão vindo de forma um pouquinho mais fraca, tá? Então, essa é a diferença entre eles. C. Em qual hemisfério a incidência solar é menor? Para esse caso aqui, ó, que o lado da Terra está virado diretamente para o Sol, é o hemisfério sul, tá? Está recebendo uma menor quantidade de luz solar aqui do que aqui, concordam comigo? Aqui está direto, ó, completamente batendo o Sol. Aqui embaixo, essa incidência solar está bem menor, tá bom? Então, esse aí foi o nosso número 2. Número 3. Cite 3 exemplos que evidenciam que a Terra não é plana. Então, vamos lá, os 3 exemplos aqui. Marcar aqui para vocês de uma forma melhor. O modo pelo qual os barcos e navios desaparecem na linha do Equador é um. A forma da sombra da Terra é outro. E a rota dos aviões, que fazem um círculo ao redor do planeta. Elas não seguem aí uma linha reta. Então, são 3 pontos aí que vocês podem citar como comprovações que a Terra não é plana. 4. Enquanto é dia no Brasil, é noite em outras regiões do planeta. Indique por que isso ocorre. Então, tem tudo a ver com o movimento de rotação da Terra, né? Então, devido ao movimento de rotação, em um período, em uma parte da Terra será dia e em outra parte será noite. Tudo isso porque a Terra se movimenta ao redor do seu próprio eixo, tá? Isso vai determinar aí dias e noites. Número 5. Se a órbita da Terra em torno do Sol fosse menor, que consequência isso teria para a duração de um ano? Né? Então, como a órbita da Terra ao redor do Sol é um movimento de translação. Se esse movimento de translação é mais rápido, menor, então a gente teria uma duração de ano muito menor,
tá? Um tem relação direta com o outro, ok? Vamos à página 225, continuando aqui o panorama. Lembrem que o panorama é um resumo, né? São questões que resumem tudo aí que nós vimos em todo esse tema relacionado aí à Terra e à movimentação do planeta. Número 6. Os esquemas abaixo mostram que a projeção da sombra de uma haste pode indicar a sequência de períodos do dia, como manhã e tarde. Então, de um lado aqui manhã, do outro lado tarde. E a passagem das horas. Com base nessas constatações, explique o que determina a mudança de lugar das sombras e se seria possível aproveitar esse fenômeno para construir um relógio. Então, aqui na letra A, o que vai determinar essa mudança? O movimento do Sol, tá? Em relação à Terra. Então, lembrando que a Terra gira ao redor do Sol. Como o Sol está em posições diferentes de acordo com o movimento da Terra, é isso que vai determinar as sombras, inclusive a nossa. E na letra B, seria possível construir um relógio? Sim, né? Muitas civilizações já fizeram isso, tá? É o relógio de sol. Então, antigamente, antes de nós termos aí os relógios digitais ou analógicos, as pessoas mediam os horários aproximadamente pela posição do sol. Sabiam se localizar aí, se era tarde, que horas mais ou menos da manhã, que horas mais ou menos da tarde. Tá? E a ausência de sol, de luz solar, é a noite. Então, essa era a maneira de verificar mais ou menos o tempo, né? A duração do tempo aí com a ausência dos relógios. Número 7. É possível ver alguma estrela no céu ao meio-dia? E aí, que estrela será? É o Sol, né, gente? Então, sim, é possível, sendo que a nossa principal estrela é o Sol. Ela é a única possível de se ver, porque o brilho é tão intenso que ofusca a luz das outras, ok? Número 8. Os principais movimentos da Terra, rotação e translação, são também realizados pelos outros planetas, certo? Com base nessa informação, responda as questões a seguir. Aí vem letra A e B novamente para a gente responder. Todos os planetas do Sistema Solar têm dias e noites? Justifique aí a sua resposta. Sim, né? Todos eles também têm dias e noites. Um momento estão virados para frente, né? Em posição direta para o Sol, e no outro momento estão virados em posição contrária para o Sol. Então, sim, aqui é o padrão de resposta, tá? No movimento de rotação deles. B. É possível determinar um período de tempo igual a um ano para cada planeta? Também é determinado o tempo, sim, relacionado ao ano, sendo que uns demoram mais para fazer o movimento completo em torno do Sol. Então, dependendo do planeta, esse ano vai durar muito mais do que 12 meses, como é o nosso caso aqui, tá? Então, aqui, ó. Sim, já que todos realizam movimentos de translação. Todavia, para cada planeta, o ano terá uma duração diferente, ok? Então, às vezes, um ano em Marte tem duração de 2 anos, é o dobro da Terra, tá? Então, tudo isso depende muito do movimento que ele vai realizar, do tempo que ele vai realizar para fazer o movimento. Número 9. É possível afirmar que a duração do ano de um planeta está relacionada com a medida do seu diâmetro? Será que é isso? Talvez, não sei. Vamos ver. A gente viu que tem direta relação com o movimento de translação. Então, confirmando isso, nós temos aqui que a duração do ano de cada planeta tem direta relação com o movimento de translação ao redor do Sol, né? Alguns planetas maiores podem ter um movimento de translação maior? Sim, vocês podem até fazer essa comparação, mas a base principal é o movimento de translação, ok? E finalizando aqui a questão 10, qual é a relação entre o desaparecimento do navio na linha do horizonte ao ser observado de uma praia com o fato da Terra ter o formato arredondado? Então, como nós vimos nas questões anteriores, isso tem a ver com as partes, né, do navio que vão sumindo de forma diferente. E à medida que ele vai se distanciando mais e mais, as outras partes vão sumindo, a parte superior e a parte da proa. Então, isso é uma comprovação, uma constatação de que a Terra tem então um formato arredondado, tá? Vocês podem seguir aqui também o padrão de resposta. Finalizamos então esse tema, gente, com a correção de todos esses exercícios, tá? Nos próximos assuntos vocês verão outros temas também relacionados aí à nossa parte de ciências, mas nós já estamos caminhando aí ao encerramento dos assuntos
relacionados ao nosso livro, tá? Então continuem mantendo aí a organização de vocês, tudo bem? Então vamos até os próximos vídeos agora. Tchau, tchau!